a gente volta a falar sobre as soluções para essa situação do Rio de Janeiro. Muito a gente fala sobre a PEC da segurança. Será que é isso que vai resolver? A gente está em contato neste momento com o relator da PEC da segurança pública, que diz, inclusive, que vai endurecer, o texto para dar uma resposta ao crime organizado no nosso país. Eu estou em contato neste momento com o deputado federal e relator dessa PEC, o deputado Mendonça Filho, do União Brasil. Ele já está conosco ao vivo aqui? Cadê? Já está por aqui. Olá, deputado. Boa tarde, seja bem-vindo ao UOL. Oi, Fabíola, né? Tudo bom, Fabíola? Boa Isso, tarde para Fabíola. você, para Josias, Sakamoto. Prazer estar com vocês. Em primeiro lugar, como é que o senhor classifica essa operação que aconteceu no Rio de Janeiro? Bom, como é que eu posso classificar numa palavra, né? Situação de guerra, né? Situação de guerra, de perda de controle do Estado. E o Brasil, infelizmente, avança nessa direção, no sentido de que territórios são dominados pelo crime organizado e estruturados com equipamentos de guerra, né, fuzis, até drones, barricadas, pessoas sem terem a paz de poderem circular e ter a prestação de serviço normal de um cidadão comum, um quadro que o Estado entra numa ação também de guerra para combater o crime e se tem esse quadro geral aí de morte de bandidos e morte de policiais. Lamento, mas eu Deputado, diria que... Oi, estou ouvindo. não, o senhor foi governador de Pernambuco, já tem experiência, sabe o que é isso, sabe como atua o crime organizado. O que eu queria lhe perguntar objetivamente é porque sempre que tem uma conflagração qualquer, imagina-se que uma nova legislação vá funcionar como uma panaceia, que vai resolver todos os problemas. Essa PEC da segurança, que agora volta ao noticiário em função dessa mortandade que houve na operação policial do Rio de Janeiro, ela é solução para todos os males? Em que medida essa PEC teria evitado, por exemplo, o que se deu no Rio de Janeiro, se ela já estivesse em vigor? Bom, Josias, eu acho que, primeiro, a PEC ela não tem o dom mágico, né, de transformar um quadro de deterioração da perda de controle com relação ao problema da violência no Brasil, que está tomando conta, está se alastrando, né, de norte ao sul. Alguns estados mais graves, como é o Rio de Janeiro, que historicamente tem essa situação onde facções dominam territórios. Fala-se, e estudos já demonstraram que mais de 50 milhões de brasileiros vivem sob o julgo, a influência direta do tráfico de drogas, de milícias e do crime organizado em alta escala. Bahia, Ceará são estados também que têm situações muito críticas, e eu jamais vou dizer a você que uma PEC como essa vai solucionar. Aliás, nenhuma medida isolada num problema tão complexo como é o problema da segurança pública, eu acho que sua abordagem foi nessa direção, vai ter a condição de resolver. O problema é sistêmico, é difícil, exige rigidez, contundência na aplicação da lei, exige reforço e inteligência na atuação policial, exige atuação do Poder Judiciário, que muitas vezes a gente não cobra, mas a gente precisa cobrar, né? Então, são múltiplos fatores, razões, eu diria, sociais também, que corroboram. Mas eu acho que, do ponto de vista de segurança pública, o Brasil está perdendo completamente a guerra para o crime e o contexto, se não houver uma reação do Estado como um todo, eu estou falando lato sensu, envolvendo o governo federal, governos estaduais, principalmente, a gente vai transformar o Brasil num narco-estado em larga escala, onde a penetração desse crime organizado será cada vez mais presente, infelizmente, para tristeza minha e de todos os brasileiros que têm consciência de que a nação não merece isso, né? Deputado, boa tarde, Sakamoto aqui, obrigado pela presença.
Deputado, o senhor, as informações que chegaram até a gente que o senhor vai antecipar o seu relatório, né? Dado, inclusive, tudo o que aconteceu, o próprio presidente Hugo Mota gostaria de ver essa pauta votada o quanto antes, inclusive para dar uma resposta à sociedade. A gente sabe que a questão toda a discussão da PEC da segurança pública tem evocado tem toda uma discussão política eleitoral, mas tem discussões ideológicas de posições, esquerda-direita, também no meio de tudo isso. Eu queria saber, e houve muito debate dentro da Câmara dos Deputados e da sociedade de uma maneira geral sobre isso. O seu relatório pretende acrescentar ou tirar algo substancioso do texto? Por onde o senhor deve caminhar? Bom, Sakamoto, eu acho que boa pergunta sua. Eu acho que a PEC tem um mérito. Ela abriu um debate, mesmo que tardio, mas abriu um debate sobre o tema segurança pública aqui no parlamento, né? Chegou aqui em abril, em julho foi votado na CCJ, a gente está mais ou menos na metade do número de audiências ou de sessões, de reuniões da comissão especial, que eu sou relator também. Fui relator na Comissão de Justiça. Ela peca num aspecto fundamental, no meu modo de ver, e eu insisto na posição. E eu não tenho feito disso briga política, porque eu acho que o Brasil não merece isso, tá? Eu tenho minha posição, me considero um cara de centro-direita, um liberal. Eu entendo que para você combater o crime, você precisa também força, você precisa rigidez, vamos assim, o poder da lei imperando, muitas outras transformações, mas não é só isso. Eu entendo o aspecto social, educação é um problema, é um contexto no Brasil que corre no viés contrário, mas a gente não pode justificar tudo pelo social. A gente também sabe que a grande maioria dos brasileiros são de pobres e pessoas decentes, trabalhadoras. E o crime não pode tomar conta do Brasil. Então, minha missão como relator, e eu disse isso e quero repetir aqui, é ousar no texto. Eu acho que o texto ele peca porque centraliza na União. A gente já corrigiu um pouco isso na Comissão de Justiça. Nenhum país do mundo com dimensões continentais como o Brasil, e aí eu citaria a Austrália, Canadá, Estados Unidos, federação como a alemã, nenhum país tem polícia e política de segurança pública centralizada no governo central, governo federal. Todas são descentralizadas, a nível estadual ou municipal. E o governo caminhou na direção inversa. Eu tenho um diálogo muito aberto e franco com o ministro Lewandowski, respeito muito ele e todos aqueles que compõem o Ministério da Justiça. A gente vai buscar uma definição de um texto que possibilite não uma centralidade, uma coordenação de cima para baixo, ou seja, do governo central para os governos estaduais e até mesmo dos governos municipais, mas sim uma colaboração, um regime de cooperação e de colaboração. Aliás, fazendo até justiça a outra área, que é a área da minha paixão de vida, que é a educação, uma coisa que evoluiu muito, e o que evoluiu no Brasil evoluiu por conta do regime de colaboração na área da educação. E eu acho que a área de segurança pública pode caminhar pelo regime de colaboração e de cooperação, enfrentando o crime com firmeza, com dureza e, ao mesmo tempo, envolvendo todos os operadores da área de segurança pública e mexendo naquilo que está errado e que precisa ser alterado do ponto de vista de Constituição e de legislação ordinária, legislação infraconstitucional, que seria a legislação penal, e de execuções penais. Mas eu não vou conseguir consertar tudo com a PEC. Ninguém conseguiria isso. Mas a gente vai colaborar e oferecer um texto ousado e importante nessa direção. Bom, a gente está recebendo aqui o deputado federal Mendonça Filho, que é relator da PEC da Segurança, assunto importantíssimo diante do que a gente está vendo no Rio de Janeiro. Para quem está conosco na TV, a gente vai para o intervalo, mas a gente segue pelo YouTube, onde estamos com bastante audiência aqui, para falar ainda sobre segurança. Deputado, ontem à noite o governo federal divulgou um vídeo que está rendendo já bastante polêmica, falando sobre a operação no Rio de Janeiro. E nesse vídeo divulgado pelo governo Lula, diz que não adianta, né, matar. Segundo o vídeo, diz o seguinte: matar 120 pessoas não adianta nada, mesmo se forem todos bandidos.
amanhã tem outros 120 fazendo o mesmo trabalho. E depois, em seguida, o vídeo assume até um tom um pouco mais irônico e afirma que atacar o crime é preciso mirar na cabeça do crime, mas não na cabeça de pessoas, né? Eu queria que o senhor falasse um pouquinho a respeito dessa atuação aí do governo federal, de um vídeo como esse. O senhor falou muito há pouco sobre a importância da cooperação, né? Da cooperação. E um dos seus objetivos é justamente tentar aliviar essa situação com os outros estados que não são tão aliados ao governo federal. A gente viu aí as reuniões entre os governadores mais à direita que apoiaram o governador Cláudio Castro nessa operação. Como é que o senhor vê a divulgação de um vídeo como esse do governo Lula? Isso ajuda ou atrapalha no que o senhor tem que fazer aí na Câmara? Bom, veja bem, eu acho que esse debate ele sempre vai ser, de certo modo, influenciado pelo lado ideológico, filosófico e político, né? É impossível você, com suas crenças, Fabiola, Josias, Leonardo, Sakamoto, não expressarem naquilo que escrevem, que falam, aquilo que defendem, que acreditam, né? Então, esse debate ele é um debate que ele vai ter um componente político muito forte, né? E aí, de parte a parte, eu acho que é legítimo num processo democrático, as pessoas levam seus argumentos à baila, né? À discussão, ao debate. O governo expôs aí o argumento de que as pessoas foram mortas quase que eu digo, numa situação quase de indefesas. Na verdade, houve, de fato, um confronto violento. Eles estavam fortemente armados e naturalmente, confrontaram a polícia, né? E não é um debate que você vai simplificar e simplesmente dizer que o caminho vai ser fácil e apenas uma legislação vai dar transformação. O Estado brasileiro precisa retomar os territórios ocupados pelo crime. Retomada de território ocupado pelo crime, organizações criminosas poderosíssimas, como o que ocorreu no Rio de Janeiro, muitas vezes vai se dar dentro de um ambiente de confronto. Infelizmente, esse é o quadro. E o debate político ele vai continuar. Se você for fazer uma apuração geral na sociedade, eu creio, não tenho acompanhado aí a dinâmica das redes sociais, até por falta de tempo, mas com certeza o Estado brasileiro hoje está diante de uma pressão popular muito grande, porque as pessoas não se sentem seguras no Brasil, as pessoas não têm liberdade nas comunidades, em boa parte das cidades e principalmente das capitais, de ir e vir, são sitiadas, comandadas pelo crime. Ainda ontem eu estive em Salvador, na Bahia, a situação em Salvador não é muito diferente, talvez numa proporção menor, mas o crime também ordenando toque de recolher, um contexto bastante complicado espalhado pelo Brasil. Tem um aspecto que esse problema é suprapartidário, né? O senhor menciona a Bahia, que está lá sob o comando do PT há quase 2 décadas, Rio de Janeiro é um governador bolsonarista. Agora, à margem do viés político do debate, há um componente técnico, né? Tivemos recentemente, sem nova lei, com as leis que estão aí, uma operação muito bem sucedida que asfixiou, sem dar um tiro, a investimentos do PCC. Então, atacou o problema pelo lado das finanças da organização criminosa, né? E no Rio de Janeiro, mataram gente na favela, muito provavelmente vão repor essa mão de obra morta, se era bandido, amanhã vai ter mais, né? Agora, o que eu lhe pergunto nesse caso da PEC que o senhor relata, estamos tratando de algo que já existe na legislação ordinária, que é o tal Sistema Único de Segurança Pública. Vai enfiar esse SUSP dentro da Constituição, mas a legislação ordinária já está aí. E nunca foi aplicado, essa colaboração entre os estados nunca foi aplicada. Aí o senhor diz, não, a União está querendo avançar demais em atribuições que são estaduais, são dos governadores. O que vai ser feito de diferente em relação ao que se faz hoje a partir da aprovação dessa proposta que o senhor está relatando? Porque mais do mesmo não adianta. Tem uma operação bem sucedida com a legislação que aí está, outra operação que está sendo muito criticada porque resultou em muita morte, e tem essa proposta que o senhor está relatando, que trata de algo que já existe e que não funciona, que não foi aplicado. A lei não virou letra morta, né? O que vai mudar?
Excelente, Josias, a sua posição, até porque reforça o meu argumento de que a PEC, na verdade, constitucionalizou uma lei federal, que foi votada ainda no governo Temer, criando o Sistema Único de Segurança Pública, cujo ministro era Raul Jugman, meu colega, grande ministro da Segurança, né? Então, não muda grande coisa. Fora o, a linha da centralização, que não existia na legislação atual e não existe na legislação federal, do SUSP, criando critérios de subordinação ao Conselho Nacional em Brasília e uma coordenação muito concentrada em Brasília, exclusividade para que só o parlamento, no caso o governo central, possa legislar sobre matéria de segurança pública. Fora isso, todo o resto já está na legislação, como você disse. Eu quero fazer apenas uma consideração com relação à sua comparação relativa a Carbono Oculto, que foi uma operação de grande sucesso, liderada pelo governador Tarcísio Freitas em São Paulo, o secretário Derrite, e contou com a colaboração forte do governo federal, o delegado e a diretoria, o Departamento de Polícia Federal, Ministério Público Federal, Ministério Público Estadual, Polícia Civil Polícia Civil e Militar de São Paulo, todos cooperaram nessa operação Carbono Oculto. A diferença de uma situação dessa Carbono Oculto para a situação do Rio de Janeiro. No caso da Carbono Oculto, você está atacando o crime na escala de fintechs, de crime organizado no sistema financeiro, área de combustíveis, inclusive refinaria de petróleo, atuando com base no Rio de Janeiro, fornecendo combustível adulterado e contrabandeado para vários postos do Brasil. Ou seja, é o crime organizado que já se organizou a ponto de ocupar espaço na cadeia econômica normal. É um crime de elite, né? Meio que de colarinho branco. No caso aí do crime do Rio de Janeiro, você está falando de territórios dominados por facções, comandantes do crime, que são perigosos, fortemente armados. Então, são situações distintas. Você entrar no território é diferente de entrar numa empresa que seja comandada por um criminoso que está traficando combustíveis, entendeu? Então, essa é a distinção que eu queria fazer. São realidades bem distintas. Se você entrar no escritório da Faria Lima, de uma fintech, os caras lá não vão estar com fuzis ou protegidos por drones atacando a polícia. No caso de uma comunidade pobre no Rio de Janeiro, os caras estavam recebendo os policiais fortemente armados. Então, são quadros e situações distintas, embora eu destaque que você está certo de que a Operação Carbono Oculto foi de grande sucesso envolvendo cooperação. Agora, eu só quero deixar um único alerta aqui, final. Quando você indaga sobre a PEC, o que é que vai mudar? Primeiro é o seguinte, eu tenho dito e vou ousar em mudanças substantivas na proposta original. Então, não quero assumir a PEC do governo federal, e aí não é uma questão de luta política, não é posição. Eu estou pensando no Brasil, mas eu quero dar mais efetividade. Por exemplo, a questão da progressão de regime, que no passado tinha uma legislação que proibia a progressão de regime para a facção ou crime hediondo, quem pratica crime hediondo. A gente tem que limitar isso, ou eliminar a progressão de regime penal, quem está cumprindo pena. Um faccionado, um chefe de uma organização criminosa de alta periculosidade, um homicida, quanto mais, pode ter direito à progressão de regime. Então, isso eu pretendo incorporar a minha proposta. Outra proposta que eu pretendo incorporar, incluir a Receita como órgão subsidiário de atuação na área de segurança pública, já que boa parte dos crimes são feitos utilizando o sistema financeiro, rastreáveis, portanto, pela Receita. Já conversei com o secretário Barreirinhas, com o próprio ministro Haddad, e vamos trazer a Receita para compor essa estrutura de combate ao crime organizado, principalmente o crime que ocorre por meio do sistema financeiro.